A única autópsia permitida aqui no Brasil é a autópsia aparente, aquela que o médico olha e fala, ui, foi isso. E uma outra coisa curiosa, e uma outra coisa curiosa que está acontecendo aqui no Brasil também é essa possibilidade de se incluir no atestado de óbito a suspeita de Covid. Que eu acho isso um absurdo, porque então ninguém mais precisa colocar no atestado de óbito que a causa é indeterminada, porque quando o médico faz uma autópsia, não consegue determinar a causa da morte, ele não pode colocar lá todas as suspeitas que ele teve durante a autópsia no atestado de óbito. Ele não pode dizer, olha, foi suspeita disso, daquilo, daquele outro, lá. Ele tem que dizer causa indeterminada. Não foi possível determinar a causa diante de tantas suspeitas que poderiam ser aí a causa, né? E no caso do Covid, não. Pode colocar lá. Se você não souber a causa, que inclusive nessa portaria que você viu aí, Daniel, de São Paulo, essa é a orientação. Se não for possível determinar a causa, tem que se colocar no atestado de óbito que foi suspeita de Covid. E aí a gente tem inúmeros relatos aqui de pessoas, parentes de vítimas, que faleceram por motivos diversos e tiveram incluído ali no seu atestado de óbito ou já de cara que foi Covid ou suspeita de Covid. Então, realmente, os números são inflados, os números não são precisos, a gente não pode confiar nesses números que são divulgados, né? Mas, enfim, eu só queria fazer esse adendo, a Cintia acho que tinha uma pergunta. Eu tenho uma... Oi? Falou, esses números são falsos. Todo ele é falso. Você não deve ter aí, você não deve ter 5, talvez no máximo 10% de mortes aí no Brasil diretamente por Covid. Um cara que chega no hospital com sintoma, ou, não sei, igual o amigo meu lá em Ribeirão Preto, o pai dele morreu com 82 anos, dormindo. O cara do SAMU foi lá, fez, não sei se tem SAMU na região de vocês. O SAMU diz, infarto, morreu dormindo, infarto do miocárdio. Veio no atestado de óbito Covid-19, não pôde ver lá o pai. Como assim o Covid-19? Quer dizer, o médico coloca na maior cara de pau embasado por lei. Não vai dar processo, porque se der, ele está respaldado por lei. Isso aconteceu aqui também na Itália, e por isso tem 1 milhão de processos correndo na justiça aí por causa disso. Isso infla os números de modo tal que as pessoas não têm capacidade de pensar que esses números estão inflados e que a doença não tem esse número todo. Mas para você manter o status de pandemia, você precisa de números. Para chegar no 110, 120 mil, que eu denunciei, tem esse esquema no Brasil, eles precisam produzir 150 mil mortes, como o governador de Minas Gerais não entrou no esquema, então caiu aí para 120 mil, mas eles vão fazer um esforço danado para dar 135, 140 mil, porque sem isso você não tem status de pandemia. Daqui a pouco você vai olhar para trás e falar, pandemia com 700 mil mortes. Pô, tá louco, né? Qualquer pandemia de vírus aí tem que dar 4, 5 milhões, 10 milhões. O da SARS de 2017 a 2018 matou só aqui na região aqui, Europa e Ásia, matou 1,5 milhão de pessoas, o vírus da H1N1, 1,5 milhão, 25.100 alemães e 18 ou 19 mil italianos, se não me engano, do inverno de 2017 e 2018. Ou seja, para você manter o status de pandemia, tem que ter número. Para isso, o médico mete lá, caiu do prédio, Covid-19, foi atropelado, Covid-19. E o povo não tem cérebro para pensar que isso é mentira e que os números reais quais são? Ninguém tem a mínima ideia. Ninguém tem a mínima ideia. Eu tenho uma curiosidade, Daniel, e depois eu quero já emendar numa pergunta que é um comentário que fizeram ali que acabou passando. Quando a China recomendou que não pode tomar anti-inflamatório, não pode tomar anticoagulante, daí veio aquela notícia, ibuprofeno, não tome ibuprofeno e coisa e tal. Você tem a informação se na China as autópsias também estavam proibidas? Ou foi justamente porque fizeram a autópsia que descobriram a doença e fizeram a recomendação? Não é leviano a gente supor isso. Na atual conjuntura não tem nada de leviano a gente fazer esse tipo de consideração. Já vou até falar uma coisa dessa. Pois é, o que a gente sabe que o Dr. Palma disse para mim é que na China só teve 3. Houveram 3 autópsias minimamente invasivas. Ele disse para mim que não sabe se foi de religião ou não. Mas se foi proibido ou não foi, claro que o governo não autorizou, porque você abriu o corpo, você descobre. Os primeiros que morreram, vamos abrir. Bom, tem um monte de pus no pulmão, gente. O que é isso? Põe no microscópio eletrônico, gente, tem trombo para todo lado. Isso aqui é uma doença trombótica.
doença trombótica, anticoagulante, acabou o problema. Já teria saído com o remédio lá da China já. Né? Não, aí ela, bem que você falou, né, do ibuprofeno, eles não recomendaram nenhum remédio que cura, que nós sabemos hoje que são os que curam. E o pior é que a OMS bateu palma e mandou, no Diário Oficial de São Paulo, que você viu, os maiores absurdos escritos ali, porque o Dória colocou essa portaria da OMS no seu Diário Oficial, ou seja, vira lei, quando ele publica isso. Está escrito ali que nós não recomendamos, segundo portaria de organismo internacional, esse organismo internacional, lê-se OMS. Não é recomendado as autópsias, por causa disso e disso, como não foi feito na China, na Espanha e na Itália. Ora, realmente, quando a portaria foi enviada, na China não foi feita, aqui na Itália também não, e na Espanha também não. Mas e depois? Depois foi feito. Tinha que ter sido emitido outra portaria, de acordo com os bons resultados das autópsias lá na Espanha e lá na Itália, que salvou um monte de gente. Agora é recomendado no mundo todo as autópsias para que seja detectado em cada região, em cada país, de acordo com cada clima, com cada alimentação, com cada tipo de raça, saber como é o curso do vírus aí em cada região de vocês e segue o bonde. Não, a OMS nunca revogou aquela portaria criminosa, até hoje não revogou, e dia 2 de maio agora, o governo italiano liberou outra portaria, ainda não recomendando as autópsias, o que é algo absolutamente inacreditável, depois de quase 100 autópsias feitas, que salvou desse país não chegar com 50, 60, 70 mil mortos, não é? Vinha morrendo 800. Ia morrer mais uma cacetada de gente. Como é que dia 2 de maio, depois de todas as autópsias, saiu? Eu tenho esse documento, só não imprimi, está no meu celular, porque minha impressora deu pau de tanta folha que eu imprimi, minha impressora estragou. Não recomendando as autópsias, dia 2 de maio, com autópsias feitas final de março, começo de abril. Isso é criminoso. Por isso que o governo está respondendo criminalmente, porque tudo isso é realmente de uma absurdidade que não tem tamanho. Então, deixa eu aproveitar um comentário ali. Você falou por isso que o governo está respondendo. Alguém perguntou aqui num comentário se havia possibilidade da gente, né, aqui no Brasil, acionar, no caso nosso aqui, são os governadores, porque todo mundo sabe, né? E acho que o mundo não sabe, ao contrário, porque da mesma forma que não chega a informação correta de lá para cá, também não vai a informação correta daqui para lá. Então, talvez o mundo não saiba que aqui no Brasil, ao contrário de alguns países, o governo federal, ele é a favor, né, da cloroquina, mas eu não sei se essa informação chega aí para vocês. Não chega. O nosso problema aqui são os governadores. Então, alguém perguntou, seria possível acionar os governadores em função justamente desses assassinatos, esses homicídios, que, no meu ponto de vista, são dolosos, obviamente. Claro, é omissão de socorro, né? Isso é omissão de socorro. Exatamente. O único tratamento que você tem, você nega. E mesmo o médico, né? Você concorda comigo? Essa médica mesmo que está receitando chá de guaco, essa médica está assumindo o risco de provocar a morte. Se eu assumir o risco, eu estou num homicídio doloso, obviamente. Não, olha só. O chá de guaco não é protocolo de gripe, ok? Ela implementou esse chá de guaco para desinflamar o sangue. Então, ela está recomendando o xarope de guaco para o Covid. Bom, se a hidroxicloroquina não é um remédio aprovado cientificamente para o Covid, o chá de guaco também não é. Você exatamente não poderia, em hipótese alguma, recomendar outro remédio no lugar. Justamente. Você está entendendo a incoerência? Só que a Secretaria do Estado, a Secretaria da cidade de Passo Fundo é do PCdoB. E o líder do Conselho Regional de Medicina da cidade é do PT. Então vai morrer. Eu falei para vocês, porque eu tenho muita gente no meu canal do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. Eu falei, gente, passa num pastor, pede para ele orar pela sua vida, aceita Jesus. Se você é católico, pede para o padre a extrema unção. Se você é ateu, meu irmão, encomenda até além, porque vocês estão perdidos do lado da cidade de Passo Fundo, Carazinho, não morre ninguém. Você anda 40 quilômetros, tem 62 mortos numa cidade de 203 mil pessoas. Sim, quem é que não vê um negócio desse? Então, isso não é incoerente, isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. E aí a cada dia fica mais transparente, né? Eu quero emendar daí na pergunta para você, para a gente entrar na questão dessas ações. Porque aqui, além de tudo isso, nós temos um problema seríssimo que é o nosso judiciário, que é o nosso Ministério Público.